Amém, irmãos? Amém. Abra as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo de número 13. Deuteronômio, capítulo 13. Vamos fazer a leitura do verso 1 ao 5. Amém, Jesus. Amém? Amém. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamos-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis. Os seus mandamentos guardareis, a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus, para andares nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. Oramos a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Senhor, para mais uma noite de estudo da palavra de Deus. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa, meu Deus, falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem tomar os vossos assentos. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, nós vemos aqui sobre os falsos profetas. Mas o que me chama a atenção aqui é que está falando que mesmo que este profeta profetize e aconteça o que ele profetizou, ou que sonhe e o sonho aconteça, e mesmo que ele faça algum tipo de prodígio, sinal, para confirmar o que ele está dizendo, a Bíblia diz: se ele vos convidar para ir após outros deuses, que não é para nós seguir tal profeta, mesmo que ele profetizou e aconteceu, mesmo que ele sonhou, mesmo que faça sinais. Por quê? Porque está indo contra aquilo que está escrito, está indo contra a palavra. Hoje, infelizmente, as pessoas estão indo atrás dos profetas, atrás dos sinais, e estão deixando a palavra de lado. E a Bíblia nos mostra que nós temos que rejeitar. Ou seja, mesmo que for verdade o que o profeta profetizou e aconteceu, mas se ele te convida a você seguir outros deuses, te tira do curso da palavra, nós temos que rejeitar. E aqui tem 6 ordens de Deus para o seu povo. 6 ordens, 6 advertências, né? 6 exortações. Eu coloquei ordens aqui de Deus para o seu povo, que nós temos que seguir, que nós temos que obedecer. Primeira, verso 4. Após o Senhor vosso Deus andareis. Ou seja, vocês não vão seguir outros deuses. Mesmo que alguém diga para vocês, vocês vão andar após o Senhor vosso Deus. Ou seja, vocês vão seguir ao
ao Senhor vosso Deus. Então, a primeira ordem de Deus para o seu povo é que nós temos que seguir a Ele, ir após Ele. Olha o que a Bíblia Sagrada nos mostra, livro de 1 Reis, capítulo de número 18, versículo 17 em diante. Aleluia. 1 Reis 17 em diante, 18, 17 em diante. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias: não sou eu que tenho perturbado a Israel, mas és tu e a casa do teu pai, por teres deixado os mandamentos do Senhor teu Deus e teres seguido os Balaíns. Agora, pois, manda reunir a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que come da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal, seguiu. O povo, porém, não me respondeu nada, porque na verdade o povo queria um sinal. Entendeu? O povo queria um sinal. Mas observe aqui que o povo estava cocheando dois pensamentos. O povo não estava seguindo a Deus, mas seguindo a Baal. Então, amados, nós não podemos seguir a outros deuses. Nós não podemos seguir a nem homem, nós não podemos seguir. Tem pessoa que segue o homem também como se o homem fosse um Deus. E nós não podemos. A primeira ordem é que nós temos que ir após o Senhor vosso Deus e andareis. Ou seja, vá seguindo a Deus. Vá atrás de Deus. Então, Israel estava nesta situação. Deuteronômio capítulo 6, versículo 14. O livro de Deuteronômio, eu amo esse livro, porque ele é um livro que repete as principais ordenanças de Deus. Diz assim, Deuteronômio 6,14: não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós. Verso 15: porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor não se acenda contra ti e te destrua de sob a face da terra. Aleluia. Então, irmãos, a gente sabe que na história de Israel, muitas vezes eles seguiram outros deuses, mas foram avisados. Então, se morreram, se pereceram, se foram oprimidos, foram avisados. Só que da mesma forma que eles foram avisados, a palavra está aqui para nos avisar. E nós não podemos seguir outro Deus. Não podemos ir após outros deuses. Às vezes a gente ouve até uma palavra dessa aqui, a gente pensa, capaz que eu vou fazer isso. Irmãos, tem gente saindo da igreja para ir para macumba. É verdade. Já vi muito já. Então, tem gente que é da igreja. Foi procurar, tem vizinha, ela foi procurar até cura para o filho dela na macumba. Né? E agora estão na macumba. É verdade. Cantaram na igreja, estão na macumba. Assuste se quiser. Tem gente que se converteu, se batizou e voltou para a igreja católica. Entendeu? Ou seja, então acontece até hoje, irmãos. Até hoje. Então, a primeira ordem é que não podia seguir outros deuses.
que nós tínhamos que ir após o Senhor nosso Deus. Segunda ordem de Deus para o seu povo, diz, e a ele, estou no verso 4, as 6 ordens estão no verso 4, e a ele temereis. Está dizendo que ao nosso Deus nós temos que temer. Eu já falei aqui várias vezes sobre temer. Temer não é ter medo. Temer em relação a Deus é respeitar a Deus. Nós temos que respeitar a Deus. Nós temos que saber que Deus não é brincadeira. Entendeu? Não vai nessa onda aí que Deus é amor, cadê o amor? Deus é amor, Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor, a Bíblia diz que Deus se ira todos os dias, a Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, entendeu? Amém. Nós temos que temer a Deus, ter respeito, né? Eu já falei aqui várias vezes, por isso que as pessoas às vezes, né, são chamadas a atenção porque não sabem temer a Deus. Porque às vezes desrespeita a casa de Deus, a igreja, faz coisas que não devia, né? Coisa que não devia. De vez em quando eu tenho que aspirar essas longarinas aí, ó. Porque no buraquinho da longarina bota papel de barro aí. Entendeu? Isso é falta de temor, falta de temer a Deus. Está dentro da casa de Deus. Eu fico imaginando o sofá dessas pessoas, deve ser cheio de papelzinho de mala nesse cantinho, né? Deve ser. Né? Às vezes joga no chão, então, na casa dele deve jogar no chão. Porque se na casa de Deus eu faço isso, na minha, eu não vou me assustar que alguém cague no chão, porque se na igreja faz isso, entendeu? Então nós temos que ter temor, temer a Deus. Olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 3, perdão, 12, Eclesiastes 12, a parte A vamos ler, que a parte B eu vou falar depois. Diz assim, ó, e o fim do discurso de tudo que já foi ouvido é teme a Deus. Teme a Deus. Eu só vou ler a parte A, que a parte B eu vou usar depois. Então, de tudo que tem ouvido, que você ouviu, de tudo que você aprendeu no livro de Eclesiastes, também sobre sabedoria, o final do discurso é esse. Teme a Deus. Teme a Deus. Eu até não vou entrar em muitos benefícios de temer a Deus, porque eu quero falar isso, só sobre isso num culto. Sobre temer a Deus, os benefícios de você temer a Deus, as recompensas de você temer a Deus e as consequências de você não temer a Deus, pela palavra. Então, mas nós temos obrigação de temer a Deus, irmãos. Nós temos que ter temor a Deus, temos que temer a Deus, entendeu? E realmente, de vez em quando, é bom ter um pouquinho até de medo de Deus também, porque Deus não é brincadeira não, entendeu? Às vezes é bom até ter um pouquinho de medo de Deus. Porque às vezes a pessoa não tem medo de nada, né, e acaba se dando mal. Então, amados, não deveriam seguir esses profetas, deveriam, após o Senhor, seu Deus andar, seguir a Deus, e deviam temer a Deus. A terceira ordem é: e os seus mandamentos guardareis. A terceira ordem é que eles tinham que guardar os mandamentos. Daí eu deixei a parte B do versículo de Eclesiastes 12 e 13, diz assim: o fim. Este é o fim do discurso, de tudo que você já tem ouvido. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Daí encerra dizendo assim, ó, porque isso é o dever de todo homem. Ou seja, isto é uma obrigação, é um dever. Você temer a Deus e guardar os seus mandamentos é um dever. É um dever. E quando fala sobre guardar os mandamentos, nós precisamos entender
que você não vai guardar aquilo que não te é útil. Você só guarda aquilo que você tem intenção de usar. É verdade. Né? Às vezes até você está um pouquinho mais cheinho, não é o meu caso, Claro que e daí você tem uma roupa lá que é um pouquinho apertadinha, né? Mas você olha assim para ela, você fica com pena, mas é tão bonito essa camisa, essa calça, essa saia, no caso das irmãs. ele está falando dele mesmo. E daí você pega e diz assim, ó, só eu que guardo roupa para emagrecer, tá bom? É só eu, viu, irmão? Ele está falando dele mesmo. E daí você pega e você guarda, por quê? Eu vou ver se emagreço para usar essa roupa aí. É dessa maneira. Porque você tem intenção de usar. Agora, se a pessoa não guarda a palavra, é porque a pessoa não tem intenção de usar aquilo. Ou seja, aquilo não me serviu para nada. Por isso, que Davi no Salmo 119, versículo 11, o que ele diz? Guardei a tua palavra no meu coração, Deus. para não pecar contra ti. Glória a Deus. Eu guardei a palavra para quê? Para que eu não venha praticar algum pecado. Se eu guardei a palavra, é para me lembrar do que eu não devo fazer para eu não pecar contra ti. Entendeu? E tem pessoas que não guardam a palavra. Olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio 4, verso 40. Glória a Deus. Eu vou ler o versículo, eu dou um resumo da parte de cima. Diz assim: e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que hoje te ordeno, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, para todo sempre. Se você voltar aos versículos anteriores, eu não vou ler todo o texto, eu vou fazer um resumo. Moisés está advertindo eles: olha, vocês vão entrar numa terra que vocês não lavraram, vocês vão colher de árvores que vocês não plantaram, vocês vão morar em casa que vocês não edificaram, que era a terra dos povos que eles iam conquistar. Terra próspera, terra de ribeiros, terra de ferro, cobre. Só que quando você estiver lá, vocês não podem se esquecer de Deus. E vocês têm que guardar os mandamentos e estatutos dele, para que vocês se vá bem, e a ti e a teus filhos depois de ti, e que prolongue os teus dias sobre a terra que o Senhor te dá para sempre. Então, amados, por que tem pessoa que não vai bem na vida? Tem pessoa que não vai bem na vida e o filho vai ir mal também. Tem pessoa que não vai bem e o filho vai ser pior ainda. Por quê? Porque não guarda os mandamentos e estatutos de Deus. Se nós guardamos, amados, a Bíblia diz que nós vamos nos dar bem, vamos ir bem. E não só nós, mas nós e os nossos filhos depois de nós. Está entendendo? Então, amados, a terceira ordem de Deus é para nós guardarmos os seus mandamentos. Guardar a palavra, guardar aquilo que está escrito, guardar o que você está aprendendo aqui hoje. Você tem que guardar, aleluia, porque se você guarda é porque você vai colocar em prática. Mas se você não guarda, é porque não tem valor. Amém? Amém. Número 4, a quarta ordem de Deus para o seu povo. Ele diz assim: e a sua voz ouvireis. A sua voz ouvireis. Olhe para mim aqui. Hoje muitas pessoas acham que ouvir a voz de Deus é alguém dizer: assim diz o Senhor. Mas eu te digo para você, de 70% a 80% daqueles que dizem assim diz o Senhor são mentirosos.
e o Senhor não disse nada, o Senhor não falou nada. Se você for no monte, eu já digo para você que é 99%. Vai ter 1% lá que vai falar para você em nome de Deus em verdade. O resto só quer aparecer. O resto só quer mentir. O resto só quer enganar. O pastor, ele passou uma mulher que é evangélica, ele falou, você precisa voltar para Jesus. Vamos pro senhor? Acho que você precisa, hein? É uma coisa que fica olhando, tá bom, não. Está ensinando de Jesus e quer que você volte para Jesus. Entendeu? Então é assim que acontece, irmãos. Eu estou falando para você não crer em profecia, não estou falando para você não crer em profecia. Eu sou profeta também. Deus me usa em profecia. Mas você não vê Deus me usando toda hora. Porque o meu objetivo é a palavra. A palavra é a voz de Deus. Se eu falar para você, assim diz o Senhor, você pode até ter uma dúvida no coração. Agora a Bíblia você não pode. O que está escrito aqui é a voz de Deus. É forte, Deus, verdade. A gente ia no monte, irmãos, não vou citar nomes, estou até tentando esquecer o nome. A gente ia no monte, daí tinha um cidadão aqui que cuidava dos carros. Na volta do monte. É o profeta. Era difícil não profetizar para o motorista da gente. Por quê? Porque ele cuidava dos carros. E o cidadão na volta dava um cascalho. Vou tirar o meu. E eu conhecendo o cidadão, eu sei que se ele tinha, ele até dava bastante. Entendeu? O profeta, quando já viu o irmãozinho vindo, filho, quando via, nós estávamos lá esperando lá, o motorista lá, no meio da rua, e o profeta, isso era quase sempre. Quase sempre. E depois da profecia, qual o dinheiro para ter criado o carro? Daí você já tinha um plano de dar 5, já dá 20. Entendeu? Então, amados, eu não sou incrédulo. Como eu já disse para vocês, eu creio em profecia, eu sou profeta. Entendeu? Tem gente nessa igreja que Deus usa em sonhos, em visão, em profecia. Tem gente aqui de Deus nessa igreja. A nossa igreja até não tem essas meninices, para dizer a verdade. Glória a Deus. Não tem essas meninices. Não tem. Entendeu? Mas, hoje em dia, irmãos, a gente tem que ficar muito esperto. Muito esperto. Mas a Bíblia diz que a sua voz ouvireis. Está dizendo por que isso aqui? Está dizendo, o profeta profetizou, o profeta sonhou, o profeta fez prodígio, fez sinal. Mas é eu que vocês têm que me ouvir, não é ele. Se ele está dizendo para vocês ir, eu estou dizendo para não ir. Se ele está dizendo para vocês seguir outros deuses, eu estou dizendo para vocês que é só a mim que vocês vão seguir. Está entendendo? Então, amados, a Bíblia não condena de você examinar a profecia. Você tem que examinar, peraí, isso não tem nada a ver comigo, isso não. Entendeu? Tem que examinar, dar uma analisada. E fazer prova com Deus também, isso que precisa. Mas não vai na emoção. Não vai na emoção. E outra coisa que eu vou te ensinar. Se Deus usar o profeta, ou se aparecer um profeta, seja de Deus ou de Baal, ouça o que ele tem para te dizer. Senão você não sabe nem analisar o que ele falou depois. É errado, irmãos. A pessoa está profetizando e a outra marchando e gritando e falando em língua e o profeta profetizando. Não! A Bíblia diz que quando Deus fala, cale-se a terra. O profeta falou, não tem que falar nada. Fica quieto. Fica quieto. E os profetas que são da carne gostam de barulho. O Filipe estava com alguém no monte, foi com alguém no monte, profetizado por Filipe e para a pessoa. A pessoa pulava, gritava e balançava, e o Filipe ouvindo, porque eu ensinei assim.
Ele já viu ministrando assim. A pessoa meio que questionou ele se ele tipo, estava duvidando, se ele estava tipo, se tinha alguma coisa errada. Por quê? Não, eu estou ouvindo. Entendeu? Então, se Deus está falando, amados, ouça Deus falar. Simples assim. Não tem que pular, não tem que gritar. Às vezes já aconteceu comigo. De eu ir entregar algo para alguém, estou lá com a mão na pessoa e a pessoa fica pulando, e dando braço para lá e braço para cá, e começa a girar. Não, irmãos. Ai, Jesus. Deus está falando, eu tenho que fazer o quê? Escuta. Pastor, eu peguei gente que ele estava profetizando, gritava tanto, mas eu sempre vi gente que falava. Ai, também já fizeram isso comigo. Entendeu? Eu ficava gritando. Pra me deixar surdo. Pastor, profetizaram lá na casa do irmão, vou falar mesmo, do Aguinaldo, que ia dar uma cheia tão grande que aquela rua dele, a casa dele, com tudo ia derrubar tudo, ia morrer muita gente ali. E ele recebeu o dinheiro, eu falei, arrumar sua casa, ele não, que vai não morrer, que vamos sair daqui, profetizar. E eu falei, você acredita? Acredita na palavra, não é para mulher, mulher de Deus, até hoje ele espera. Espera a enchente. Espera a enchente, e agora nem tem mais enchente, né? Porque fizeram um reservatório. E era triste esse Você está vendo? Nem enchente tem mais agora. Entendeu? Nós temos que ouvir a Deus, irmãos. Ouvir a Deus. É verdade. Olha o que a Bíblia diz nos Salmos 81. 81. Glória a Deus. 81, 13 ao 16. Diz assim: quem dera me escutasse o meu povo. Oxalá. Oxalá não é demônio, viu, irmãos? É. Às vezes você vê no centro de Macumba escrito lá, Oxalá. Oxalá é uma palavra que significa quem me dera. É verdade. É isso. Entendeu? Israel andasse nos meus caminhos. Aqui fala de ouvir e ainda fala de andar, que eu falei primeiro tópico. Olha o que a Bíblia diz: se eles ouvissem, em breve eu abateria os seus inimigos, voltaria a minha mão contra os seus adversários, os que me odeiam ao Senhor, os que odeiam o Senhor, o adulariam, e a sorte deles seria eterna. Olha isso aqui, ó. Aqueles que odeiam a Deus, que não quer saber de Deus, que não quer saber de religião, se nós ouvir a Deus, essas pessoas, através de nós, vão acabar conhecendo a Deus. Em vez de odiar, elas vão adular a Deus, e a sorte dessas pessoas será eterna. Significa que eternidade, salvação vai chegar para elas. Mas às vezes não chega porque a gente não ouve. Olha aqui, verso 16: e eu te sustentaria com o trigo mais fino, e com o mel saindo da rocha eu te saciaria. O mel que sai da rocha, dizem que além de ser mais doce, ele é muito mais fresco, né? Porque ele está na rocha ali. É muito mais saboroso. Tudo isso, se Israel ouvisse. Deus está dizendo que me dera. Se esse povo me ouvisse, não passaria pelo que eles passam. É verdade. Hebreus 4,7 diz: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Isaías 1,19 diz: se ouvires e quiseres, comereis o melhor dessa terra. Se ouvir quem? Ouvir a Deus. E se você quiser, Deus nos dá o melhor dessa terra. Isaías 1,19 e Hebreus 4,7. Eu falei. Então, a quarta ordem de Deus é ouvir a sua voz. Ouvir a sua voz. Tá bom? Então, amados, guarda isso. Não vai na conversa de profeta dizendo, tem que fazer isso. Se tem que fazer isso mesmo, e Deus usou um profeta, Deus vai confirmar.
Vai confirmar, vai usar outro. Que não sabe de nada, vai falar a mesma coisa. E tem coisas que você tem que analisar. Mas isso que esse profeta está dizendo para mim, está na Bíblia? Não está. Não está. Uma coisa que acontece muito hoje. Profetas dizendo assim, acabou o teu tempo nessa igreja. Tem um monte que faz isso hoje. Acabou o teu tempo aqui. A Bíblia diz o quê? Hebreus 10, 25. Não abandone a vossa congregação. Não saia da vossa congregação. Como é que o profeta vai dizer para você que acabou o teu tempo? Se acabou o teu tempo na igreja, biblicamente, acabou o teu tempo na cidade. Deus vai levar você para outro lugar. Para outra cidade. Para outra cidade. Essa história de trocar de igreja, irmãos, eu não estou falando isso para me defender ou para segurar você da igreja. Eu estou falando da realidade. Esse negócio de ficar trocando de igreja, porque sentiu, porque o tempo acabou. Se acabou, tchau para você. Para qual estado você vai? Para qual cidade você vai? Lá em Orlândia, eu conheci um evangelista, ele era da Madureira, e daí ia ele, a mulher e a filha na Madureira. E daí ele disse que, um profeta disse que o tempo dele na Madureira tinha acabado e que era para ele ir para o Belém. E daí ele saiu da Madureira e foi para o Belém. Resultado da história, a mulher e a filha não foi com ele e as duas não permaneceram na igreja. Estava só ele no Belém. Não existe isso, irmãos. Não existe. Se Deus tirar você aqui da Rosa de Sarão para levar numa outra igreja, numa outra esquina, irmãos, ou nós estamos em pecado, entendeu? Essa igreja não é mais de Deus. Quando está minha esposa aqui, ela fala, o irmão tem que acompanhar a irmã. Eu falo, não, peraí, é o contrário. É a esposa que tem que acompanhar. É o contrário, ela ficou sem graça. Entendeu? Irmão, não tem lógica, não existe. Não existe. É que as pessoas realmente não gostam de alguma coisa, estão em rebeldia, entendeu? Estão em discordância, e elas querem trocar de igreja por esse motivo. Aí usa aquela famosa frase que a gente ouve tanto. Eu estava em oração, aí Deus confirmou que era para eu sair daqui, né? Conversa. Eu acho que é conversa. Mas é o que a gente mais ouve, viu, irmã? Assim, eu estava em oração, daí Deus confirmou que era para eu sair daqui. Recentemente, que orou, mentira. É porque arrumou um namorado na outra igreja. Ele foi para outra igreja por causa do namorado. Foi essa a realidade. É verdade. Entendeu? Então é conversa. Falaram para mim, irmã, eu orei, Deus tirou, se você orar, Deus te mostra o outra igreja. Eu falei assim, eu já orei, eu jejuei, mas o Senhor não me mostrou nada. Isso quer mesmo. aparecer na roda de Sarão. Não, mas se a sua igreja prega a palavra, se a sua igreja é uma igreja de oração, se a sua igreja é uma igreja que jejua, se a sua igreja é uma igreja, se você precisar de uma visita, eu posso estar disposto a visitar. Entendeu? Entendeu? Agora é lógico que nós não somos perfeitos, nem você é, ninguém é perfeito. É verdade. Entendeu? Agora essa história, Deus falou para mim, mentira, não falou nada. Vamos lá. É a hora da avançar. Quinta ordem de Deus. Quinta ordem de Deus. A Ele servireis. Nós temos que servir ao Senhor. A Bíblia diz em Mateus 6, 24, que nós não podemos servir a dois senhores, porque havemos de amar mais um do que o outro. É verdade. Havemos de agradar um e desagradar o outro. Mateus 6, 24. Deixa eu até marcar aqui um versículo que eu tinha esquecido. E no Salmo 100, verso 2, Salmo 100, verso 2, diz que nós temos que fazer isso, amados, com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Ou seja, Deus quer que nós servimos a Ele, não podemos servir a dois senhores. E temos que servir a Ele com alegria. Glória a Deus. Agora o texto mais forte que Deus me deu para falar, está lá em Josué 24, versículo 13
ao 16. Diz assim: eu vos dei a terra em que não trabalhaste. Texto parecido com aquele que nós vimos. Cidades que não edificastes. Habitais nela, comeis das vinhas, dos olivais que não plantaste. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com sinceridade, com verdade. Temos que servir ao Senhor com alegria, com sinceridade e verdade. E diz assim, ó: deitai fora os deuses aos quais os vossos pais serviram além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses que serviram os vossos pais, que está além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então todo o povo respondeu e disse: nunca nos aconteça que deixamos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Entendeu? Então Josué disse: ó, hoje vocês vão escolher, porque eu já escolhi, eu vou servir a Deus. Glória a Deus. Entendeu? Então nós temos que ter no coração servir a Deus. É uma ordem, servir. Servir vem de serviço, de prestar serviço, de fazer algo para Deus. Quando você está trabalhando de diaconisa, de diácono, você está servindo a Deus na porta. Quando você está dirigindo um culto, você está servindo a Deus. Quando você vem num ensaio de um departamento, você está servindo a Deus. Está prestando serviço para o reino de Deus. Cantando, pregando, tocando. É um serviço que você está prestando a Deus. E nós temos que servir a Deus. Amém? Amém. Vamos lá, para encerrar. Sexta ordem de Deus: a Ele vós achegareis. Ou seja, a Ele vocês vão se aproximar de Deus. A Bíblia diz em Jeremias 29, versículo 13 e 14: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós. A Bíblia diz no Salmo 27, versículo 4: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias da minha vida na casa do Senhor, para contemplar a sua formosura e para aprender no seu templo. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 8: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Aleluia. Quando você se chega a Deus, Ele se chega a você. Ele se aproxima de você. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu sei que tem gente que não está aqui hoje porque trabalhou, chegou tarde, não deu. Não estou generalizando. Mas nós estamos vivendo num tempo que as pessoas estão se afastando de Deus. É verdade. Cada vez vindo menos a igreja, porque a igreja é a casa de Deus, irmãos. Entendeu? Você pode orar no seu quarto, você pode fazer até um culto doméstico. Mas se você quer ter certeza, você pode ir no monte. Né? Eu nunca proibi ninguém de ir no monte. A única coisa que eu proibia era aquela idolatria que estava tendo no monte. Agora, se você quiser ter certeza, eu preciso encontrar Deus, eu preciso hoje chegar perto de Deus, eu preciso hoje. Se você talvez Ele te visite na sua casa. Talvez Ele te visite no quarto de oração. Pode ser que você tenha até um encontro com Ele no monte. Pode acontecer. Agora, se você quiser ter certeza, vem à igreja. Porque aqui é a casa dele. E em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 15 e 16, ele disse que o seu nome estaria nessa casa. Os seus olhos, o seu ouvido
atento à oração deste lugar. Todos os dias. Pode ser que eu vá na casa do pastor Luiz e chegue lá e dê com a cara na porta. O pastor Luiz saiu e não está em casa. Pode ser que eu vá na casa da tia Coisa e assim, a mesma coisa. Pode ser que você venha na casa do pastor e o pastor não esteja. Mas na igreja, ele prometeu estar aqui todos os dias. Com os seus olhos e o seu ouvido e o seu coração. Ele fala isso. O meu nome estará nela. Os meus olhos, o meu ouvido e o meu coração. Glória a Deus, papai. Porque olhos, ouvido e coração. Olhos porque ele te procura. A Bíblia diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Aleluia, Jesus. Para que esteja comigo. E aquele que profere mentira não estará firme dentro da minha casa. Porque ouvido, atento à tua adoração, o teu louvor e a tua petição. Porque coração? Jesus ensinou a gente. O que Jesus ensinou? Aonde estiver o tesouro de um homem, ali estará o seu coração. Quando Deus fala, o meu coração estará nela, Ele está dizendo, o meu tesouro está na minha casa. Entendeu? Então, e hoje, irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão se afastando de Deus. As pessoas vinham 3, 4 vezes por semana na igreja. Começaram a vir 2, 1. Nós temos irmãos que ficam às vezes 15 dias, 20 dias sem aparecer na igreja. E o que eu mais me assusto, eu como pastor, é que quando eu pergunto, aconteceu alguma coisa? Não, está tudo bem. Tá ótimo. Está tudo bem. Como está tudo bem? É verdade. A pessoa não vem na igreja. Está tudo bem. Se você perguntar, pastor, qual é o culto mais importante da igreja? É esse. E é o mais pequeno da igreja, ou que tem menos pessoas, é o culto de ensino. É o culto mais importante. 90% do que eu sei, eu aprendi em culto de ensino e em escola dominical, quando eu estava numa igreja que tinha. A Ele vos chegareis, a Ele vocês vão se aproximar dEle, vocês vão se chegar a Ele. Segunda Crônicas, eu já até preguei aqui, mas não tem como falar, eu vou falar desse texto. Verso 2, fala que Deus está com a gente enquanto a gente está com Ele. Se a gente o deixar, Ele também nos deixa. Se nós nos aproximarmos dEle, Ele se aproxima de nós. Se nós nos afastamos dEle, Ele se afasta de nós. Você se aproxima dEle, você se aproxima da casa dEle, Ele vai se aproximar da tua casa. Você se afasta da casa dele, ele vai se afastar da tua casa. É bem assim. E sabe o que é pior, irmãos? Quando a gente faz isso, a gente fica andando para trás. Porque Deus não vai querer perder você. E Ele vai permitir situações como permitia com Israel. Israel deixava Deus, Deus permitia lá que eles fossem oprimidos por 6, 7 anos. Daí quando eles não aguentavam mais, eles clamavam a Deus, buscavam a Deus de novo. Daí Deus levantava um libertador e libertava eles. É dessa maneira. E daí quando estava tudo bem, eles estavam indo bem, crescendo, prosperando, eles se afastavam de Deus. Deus fazia eles perder tudo de novo, para que eles voltassem para Deus de novo. Ou seja, se afastar de Deus é um retrocesso.
É você perder o que já tinha e ter que lutar tudo de novo. Agora, se você continua, se você avança, é só vitória, só bênção. Pode ter luta, mas a luta vai gerar uma vitória, a luta vai gerar um troféu para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Dá uma salva de palmas bem alegre ao Senhor.